Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que eu já abordei aqui várias vezes, mas que vale a pena sempre a gente voltar nesse tema. Eu estou me referindo aqui ao concurso de pessoas ou concurso de agentes, artigo 29 do Código Penal. Eu sou o Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público. Vamos lá então. Concurso de pessoas, concurso de agentes, artigo 29 do Código Penal. É um tema que deve ser estudado a fundo por todo o estudante que pretende passar no concurso público. Então, o concurso de agentes ocorre quando num crime monossubjetivo, aquele crime que pode ser praticado por apenas uma pessoa, ele vem eventualmente a ser praticado por mais de uma pessoa. Daí se falar em concurso de agentes, concurso de pessoas ou concurso eventual de agentes ou concurso eventual de pessoas. Então vejam, o crime pode ser praticado por apenas uma pessoa, mas eventualmente ele vem a ser praticado por mais de uma pessoa. Esse crime monossubjetivo, ele não se confunde com o crime de concurso necessário, que se refere aos crimes plurissubjetivos. Por exemplo, o crime do artigo 288 do Código Penal, antigo crime de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa, é um crime plurissubjetivo. Ele precisa da participação de várias pessoas para ocorrer. Assim também como o crime de rixa do artigo 137 do Código Penal e o artigo até mesmo de bigamia, o 235 do Código Penal. São crimes plurissubjetivos. E há uma diferença enorme entre os crimes plurissubjetivos e os crimes monossubjetivos. Os crimes plurissubjetivos, eles precisam da participação de várias pessoas para ocorrerem. Se não existirem várias pessoas, não tem como existir um crime plurissubjetivo. Não tem como imaginar um crime de rixa, descrito lá no artigo 137 do Código Penal, praticado por apenas uma pessoa. Não existe essa possibilidade. E é interessante que quando alguém pratica um crime plurissubjetivo, a conduta desse agente que praticou o crime plurissubjetivo, ela já vem descrita pelo tipo penal. Então você não precisa de nenhuma regra de extensão para enquadrar essa conduta do agente que praticou um crime plurissubjetivo. Se várias pessoas se reuniram para praticar vários crimes, e aqui eu estou me referindo à associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, toda pessoa que se associou com outras pessoas para praticar vários crimes, o tipo penal já descreve essa conduta e ele praticou o crime plurissubjetivo do 288 do Código Penal. É diferente do que ocorre no artigo 29 do Código Penal, que se refere apenas e tão somente ao crime monossubjetivo que eventualmente veio a ser praticado por mais de uma pessoa. Nesse caso, a conduta do partícipe, ela não é descrita pelo tipo penal. Então vamos imaginar um crime monossubjetivo, um homicídio. A atira e mata B, mas A pegou, por exemplo, o revólver emprestado com X. Vejam, a conduta de X de emprestar o revólver para A matar B, não está descrita no artigo 121 do Código Penal. Porque no artigo 121 do Código Penal, o tipo penal diz somente matar alguém. E X, quando emprestou a sua arma para A matar B, ele não matou ninguém. Então a conduta de X de emprestar a arma não está descrita no artigo 121 do Código Penal. Agora, como é que se faz para aplicar a pena do homicídio, imputar a prática do homicídio a X? Você tem que usar uma regra de extensão, que é exatamente o que está previsto no artigo 29 do Código Penal, que diz lá, quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, incide nas penas a este combinado. Então vejam que X não matou B, mas X ajudou A e A matou B. Então ele concorreu para a prática do homicídio praticado por A em face de B. Então a conduta de X, ela vai ser enquadrada no homicídio, mas ela precisa de uma regra de extensão, que é a regra de extensão do artigo 29 do Código Penal. Daí se dizer que quando existe um concurso eventual de agentes,
a gente tem aqui um caso de adequação típica de subordinação mediata ou indireta. Por quê? Porque a gente precisa da regra de extensão do artigo 29 do Código Penal. Um outro exemplo típico de adequação típica de subordinação mediata ou indireta ocorre com o crime tentado. O Código Penal ele só descreve o crime na modalidade consumada, matar alguém, causar lesões corporais a outra pessoa. O Código Penal descreve o crime na modalidade consumada. Para você imputar alguém a prática de um crime tentado, você precisa de utilizar-se de uma regra de extensão prevista no artigo 14, inciso 2. Então vejam que essas duas normas, tanto o 14.2 quanto o 29 do Código Penal, são regras de extensão que precisam ser utilizadas para você fazer a adequação típica, por exemplo, da conduta do partícipe e, por exemplo, daquele sujeito que praticou um crime tentado. E também existe uma outra regra de extensão prevista no artigo 13, que se refere ao garantidor. Então essas três regras de extensão são as únicas previstas no Código Penal. Agora vejam que também, em relação ao concurso de agentes, é muito importante você entender que a adequação da conduta do partícipe necessita dessa regra de extensão do artigo 29 do Código Penal, senão não tem como você adequar. Se X emprestou a arma para A matar B, se você não utilizasse do artigo 29 do Código Penal, não tem como tipificar a conduta de X que emprestou a arma para A matar B. Concorda comigo? Então você precisa necessariamente utilizar-se da regra do artigo 29 do Código Penal. Outra coisa que você tem que observar, que é muito importante no concurso de pessoas ou no concurso de agentes, é entender que para existir concurso de pessoas, tem que existir alguns requisitos. E quais são os requisitos imprescindíveis que tem que existir sob pena de se afastar o concurso de agentes? Primeiro, pluralidade de condutas. Tem que haver uma conduta praticada tanto pelo autor do crime quanto pelo partícipe, ou seja, todos os participantes do crime têm que praticar uma conduta. A conduta de todos os participantes deve ser relevante. Então, segundo o primeiro requisito, pluralidade de condutas, o segundo requisito, relevância causal das condutas. Cada uma das condutas praticadas pelos participantes deve ser relevante na análise daquele crime praticado, senão não existe concurso de agentes. Eu vou dar um exemplo concreto para você. Imagine o seguinte exemplo. A empregada doméstica está com raiva da patroa, houve uma conversa do vizinho, onde o vizinho diz que pretende entrar na casa dessa patroa e furtar a televisão. E a empregada doméstica, então, querendo concorrer para a prática do furto, que será praticado pelo vizinho, ela deixa a porta da frente, a porta principal da residência da sua patroa aberta. E ela pensa o seguinte: vou deixar a porta da frente da residência da minha patroa aberta, o vizinho vai entrar, vai pegar a porta aberta, isso vai facilitar a conduta do furto que ele pretende praticar e eu me vingo dessa patroa. E o vizinho, certa noite, entra na casa da patroa, entretanto ele entra pela janela dos fundos. Pergunta-se, entra pela janela dos fundos e subtrai a televisão da patroa. Pergunta-se, nesse caso concreto, a empregada doméstica responderá como partícipe do furto praticado pelo vizinho? Não. Por que que não? Porque a conduta dela existiu, houve pluralidade de condutas, entretanto a conduta dela não foi relevante. Ela deixou a porta da frente aberta, da casa da vizinha aberta, e o ladrão entrou pela janela dos fundos. Então a conduta dela não teve qualquer relevância. Então não estará presente aqui o segundo requisito do concurso de agentes, de forma que não haverá participação dessa empregada doméstica nesse furto praticado pelo vizinho. Então, primeiro requisito, pluralidade de condutas. Segundo requisito, relevância causal de cada uma das condutas. Terceiro requisito importante, liame subjetivo.
Ou seja, tem que existir um vínculo subjetivo entre autor e partícipe. Só que o liame subjetivo aqui é importante você entender que ele tem que existir em relação ao partícipe. Não é necessário que exista liame subjetivo para o autor do crime. É importante que exista para o partícipe. O partícipe tem que querer concorrer para a prática do crime que será praticada pelo autor principal. O autor principal muitas vezes pode até recusar a participação do partícipe. Se o partícipe participar do crime, mesmo diante da recusa do autor principal, haverá aqui participação. Então vejam que o liame subjetivo, essa vontade de concorrer, de vontade de colaborar para a prática do crime, ela tem que existir somente por parte do partícipe. Voltaremos aqui ao exemplo dessa empregada doméstica que quis vingar a patroa e, em razão desse desejo de vingança, ela deixa a porta da frente da residência da vizinha, da patroa aberta. Imagine que ela comentou isso com o vizinho, com o ladrão. E o ladrão disse, olha, eu não quero a sua ajuda, você é meio tapada e eu não quero a sua ajuda porque você vai acabar me atrapalhando. Então eu não quero a sua participação, eu vou furtar a TV da casa da sua patroa, mas eu não quero a sua ajuda em nada. Ele recusou a participação da empregada doméstica. Entretanto, a empregada doméstica, mesmo assim, deixa a porta da frente da casa da patroa aberta, com a finalidade de concorrer para a prática do crime que será realizado pelo autor do crime, pelo ladrão. Se o ladrão entrar pela porta que a empregada deixou aberta, mesmo o ladrão tendo recusado a participação da empregada doméstica, haverá participação. Haverá participação porque houve liame subjetivo por parte do partícipe, mesmo diante da recusa por parte do autor principal do crime. Então, o terceiro requisito do crime é o liame subjetivo. E aqui também é importante entender que deve haver homogeneidade do elemento subjetivo normativo. O que eu quero dizer com isso? Se o autor do crime age com dolo, o partícipe deve agir com dolo, ok? Então, o partícipe só pode participar de um crime doloso praticado pelo autor se ele agiu com dolo. Se existe heterogeneidade desses elementos, não haverá participação. Pode haver crime autônomo, mas não haverá participação. Vou dar um exemplo para você. Imagine o seguinte exemplo. O sujeito bate de carro e é internado no hospital, gravemente ferido. Chega lá, o médico que faz o atendimento é inimigo dessa vítima do acidente. E o médico então diz o seguinte: vou aproveitar essa situação e vou matar esse desgraçado. E aí então ele ministra, ou ele prescreve, melhor dizendo, ele prescreve que seja ministrado nessa vítima de acidente de trânsito uma substância capaz de matá-lo. Ele deseja a morte desse inimigo que foi acidentado. A enfermeira olha essa prescrição, ela, pelo conhecimento técnico que tem, ela poderia identificar que aquela substância foi indicada de forma errônea. Olha, essa substância, se for ministrada, pode até mesmo matar o paciente. Se a enfermeira foi negligente e ministrou essa substância na vítima do acidente e a vítima do acidente veio a falecer em razão disso, a enfermeira que agiu com culpa, negligência, ela não será partícipe do crime de homicídio praticado pelo médico. Por quê? Porque a enfermeira agiu com culpa, o médico agiu com dolo. Então existe aqui heterogeneidade do elemento subjetivo normativo. A enfermeira com culpa, o médico com dolo. Qual vai ser o desenrolar dessa situação? A enfermeira responde por homicídio culposo, o médico por homicídio doloso, desde que provada toda essa situação. Mas vejam que a enfermeira aqui não será partícipe da conduta praticada pelo médico. Por quê? Porque ela agiu com culpa e ele agiu com dolo. Para existir participação, tem que existir identidade do elemento subjetivo normativo ou homogeneidade do elemento subjetivo normativo.
Se a conduta do autor é dolosa, a conduta do partícipe também deve ser da mesma natureza, deve ser dolosa. E o último requisito, então, vimos já 3, pluralidade de condutas, relevância causal de cada uma das condutas, liame subjetivo e, por fim, identidade de infração penal para todos os participantes, ou seja, todos os participantes do crime, autor e partícipe, devem desejar praticar o mesmo crime. Somente com esse desejo de praticar o mesmo crime é que vai haver o concurso de pessoas. Então, havendo concurso de pessoas, procure identificar se no caso concreto retratado no problema dado na prova, se estão presentes todos esses requisitos. Pluralidade de conduta, relevância causal de cada uma das condutas, liame subjetivo, destacando-se aqui que o liame subjetivo existe somente para o partícipe, identidade de infração penal para todos os participantes. Existindo todos os requisitos, estará presente aqui um caso concreto de concurso eventual de agentes, artigo 29 do Código Penal, que ocorre num caso de crime monossubjetivo que eventualmente veio a ser praticado por mais de uma pessoa. No concurso eventual de agentes, nós temos a figura do autor, a figura do partícipe e todos, autor e partícipe, são chamados de participantes do crime. Concurso eventual de pessoas do artigo 29 é um caso de adequação típica de subordinação mediata ou indireta, porque precisa-se de uma regra de extensão que está prevista no artigo 29 do Código Penal e não se confunde com os crimes plurissubjetivos, por exemplo, associação criminosa, rixa, bigamia. Por quê? Porque nesses casos o próprio tipo penal descreve a conduta dos vários participantes, ao passo que no crime monossubjetivo o tipo penal não descreve a conduta de todos os participantes. Só haverá a punibilidade em relação ao partícipe diante da utilização da adequação típica de subordinação mediata ou indireta, utilizando-se a regra do artigo 29 do Código Penal. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando das nossas aulas, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e compartilhar com os amigos que estão objetivando passar no concurso público para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Um grande abraço.